Ei pessoal, tudo bem? Bom, mais um programa hoje do Maria Bonita na TV e lógico que o tema não poderia ser diferente, né? Hoje a gente vai falar de saúde, né? E eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, um profissional da cidade muito renomado, é o Dr. Eris Massa. Ele é psiquiatra e ele é especialista num tema, pessoal, muito curioso, que é a hipnoterapia. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo muito bem? prazer, Como é que você tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com as pessoas a respeito da saúde mental, principalmente nessa época de Covid, que a saúde mental tá um caos, né, no Brasil todo, na verdade, no mundo todo, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão ficando desesperadas, e nada melhor que a gente poder mostrar algumas ferramentas diferentes. É diferente do que as pessoas estão acostumadas, que é a ferramenta dos remédios. E a ferramenta da hipnoterapia é uma ferramenta totalmente nova, uma ferramenta que já é muito forte na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, é muito forte, e está pegando uma força também muito grande no Brasil. Exatamente, doutora Eris. E por falar nisso, eu achei muito curioso esse tema de hipnoterapia. Eu queria que você explicasse, não só para mim, mas para o pessoal que está em casa, do que se trata, como que é feito. A hipnoterapia, na verdade, é uma terapia que a gente trabalha com o paciente, só que com o paciente em transe. Por que isso? Porque tem algumas memórias, tem algumas coisas da nossa mente que estão lá no nosso profundo, que a gente chama de subconsciente, no nível mais profundo da nossa mente. E quando está nesse nível profundo, com a terapia convencional, demora muito tempo para a pessoa poder acessar esses problemas, essas cenas, esses sintomas, tratar isso, e com a hipnoterapia a gente consegue acessar de uma forma muito mais rápida, tá? É por isso que a hipnoterapia tem crescido tanto, porque é uma terapia normalmente muito mais rápida. Entendi. E é feito no seu consultório? Como que é feito? É uma sessão, é um tratamento de longas sessões? A hipnoterapia que eu faço é no meu consultório, né, aqui em Poços de Caldas, e é um tratamento. O que a gente busca hoje, lógico que a gente nunca pode prometer uma cura para o paciente, né? Assim como o tratamento medicamentoso, a gente nunca pode prometer. Sim. Apesar de estar se mostrando muito eficaz o tratamento. Mas o que a gente busca hoje é um tratamento com uma sessão, com um retorno. Tá? Na primeira sessão a gente trabalha com cenas que a pessoa passou durante a vida dela, com cenas que foram traumáticas, às vezes mesmo que a pessoa não lembre, cenas que estão lá atrás, guardadas lá na mente da pessoa, tá? E além de outras técnicas, lógico. Na segunda sessão a gente trabalha num nível mais tranquilo, mais leve, e eu ensino o paciente o que eu chamo de a menina dos meus olhos, né? Que me deixa mais feliz. Entendi. Que é a auto-hipnose. A pessoa saber fazer hipnose nela mesma. Porque, Darlene, as pessoas acham que a hipnose é uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa de outro mundo, né? A hipnose é uma ferramenta no qual a gente tem esse acesso, e a gente está entrando e saindo de hipnose o tempo todo. Como, por exemplo, quando a gente está dirigindo o carro, a gente está na estrada, e a gente para, nossa, eu estava aqui viajando, e quando eu vejo, já estou em outro lugar. Nossa, já cheguei, nem vi que já passei por determinado lugar. Vai no automático. Está no automático. Esse automático é um estado de transe. Ou seja, eu todo vivo em trânsito. Exatamente. Todo mundo entra e sai do trânsito o tempo todo. Tem alguns especialistas que falam, alguns estudos que falam que a gente acaba ficando em trânsito de 20 minutos por hora. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme e a gente se emociona com o filme, mesmo sabendo que é um filme, isso é um estado de transe. Pode ser que você está ali assistindo um filme e você ouviu a moto acelerando na rua. Pode ser que você nem ouviu a moto acelerando na rua, você continua ali focada. Porque o transe é isso, é um estado de atenção focada. Tá? Então as pessoas acham que é uma anestesia geral, que você vai apagar, vai acordar em outro lugar. Essa era a minha dúvida, a gente até estava conversando, né? E eu falei assim que eu morro de vontade de fazer, mas assim, ignorâncias à parte, você fica com medo de voltar, né? E depois ficar presa àquela memória que já é esquecida, né? É muito comum. Então isso não tem nada a ver, doutor? Não tem nada a ver. Entendi. Na verdade, não tem nada a ver. As pessoas acham que é uma anestesia geral, que vai apagar. Não, não é. A pessoa continua ciente do que está acontecendo ao redor dela, mas ela está num estado de atenção focada, certo? Se ela, com a menor das vontades que ela quiser de abrir os olhos, sair do estado de transe, ela pode fazer isso. Lógico que durante uma hipnoterapia, o paciente está ali para se entregar durante o processo. Não é isso que ele vai fazer, né? Mas se ele quiser fazer, ele pode fazer isso. Ele está totalmente no controle. Tanto é que tem um jargão que a gente usa na hipnose, que é o seguinte, que toda hipnoterapia, toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Porque a partir do momento que você está hipnotizando uma pessoa, você só está conduzindo ela está se permitindo ser hipnotizada. Então ela está se entregando nesse processo, está seguindo as instruções. Então toda hipnose é uma auto-hipnose.
Então, doutor, com esse cenário de horror que nós estamos vivendo, você olha nas redes sociais, é só notícia ruim e a nossa mente tende a captar só isso, né? Primeiro, fala pra nós qual que é a sua orientação em meio a tudo isso que a gente tá vivendo, para o pessoal não entrar em pânico, para ter uma saúde mental legal, ótimo. Entendeu? Porque o que tá acontecendo? A gente tá vendo um certo pânico geral, né? E coletivo. Sim, exatamente. Darlene, essa pergunta é muito especial porque tá tendo uma busca pela psiquiatria muito grande hoje em dia. As pessoas realmente estão ficando doentes. Eu tenho visto isso tanto no consultório quanto nos ambulatórios de psiquiatria, que pacientes que antes estavam bem, não estão mais bem, instabilizaram por conta dessa crise, por conta do isolamento social, por conta de toda essa pandemia que a gente está vivendo. Pacientes que não eram pacientes, que se tornaram pacientes necessitando de um tratamento mais profundo por causa dessa crise que a gente está vivendo. E uma das coisas que eu falo muito para os pacientes é o seguinte: primeira coisa, isolamento social. As pessoas vão ter que ficar dentro de casa. É importante a pessoa adquirir hábitos positivos, não só de alimentar-se bem, né, não ficar só comendo porcariada e tudo mais, mas hábitos positivos de ler uma coisa bacana, de se encher alimentar, mas não só o corpo, a nossa mente. Né? Porque a nossa tendência, realmente o ser humano tem essa tendência de ficar procurando notícias. E muitas vezes as notícias são só notícias negativas. Exatamente. Existem muitas notícias positivas, mas que não são propagadas tão bem quanto as notícias negativas. Então, se encher de coisas positivas é muito importante. Através de TV, pode ser, através de um livro bacana, através de atividade física, através de uma alimentação certa. Segunda coisa, é importante as pessoas terem uma rotina. Ah, mas eu tô tendo que ficar dentro de casa, eu acordo na hora que Deus me chamar. Não, tem uma rotina. Acorda tal horário, eu vou tomar café de tal a tal horário, depois eu vou cuidar da casa de tal a tal horário, eu vou ler um livro de tal a tal horário. Isso é muito importante. Essa rotina ajuda muito na saúde mental. Porque a pessoa não ter rotina, não ter mais o que fazer durante o dia dela, não vou fazer tal coisa, não vou fazer outra coisa. Nossa, ela não tem uma rotina dela e isso acaba com a saúde mental. Isso é muito negativo. Nossa, o que você tá falando é muito importante, porque com essa quarentena, que muita gente ainda tá em casa, né? Muitos retomaram, mas muitos ainda não. Muitos. E aí você fica de pijama dentro de casa, você trabalha no home office ali de chinelo, e aquilo ali você tira aquela organização de vida que você tinha antes, né? Exatamente. Isso realmente bagunça a cabeça, Isso é tão importante, Darlene, que tem vários estudos que mostram que mesmo no home office é importante você colocar uma roupa de trabalho. Pra se sentir no trabalho, né? Pra se sentir no trabalho, porque existem âncoras relacionadas com a nossa mente de quando a gente está com a roupa de trabalho, a gente sentou para trabalhar, a gente poder produzir melhor. Sim. Agora, e outras âncoras também de que você está em casa, você está com pijama ou está com uma roupa de ficar em casa, você vai estar ali para relaxar e não para trabalhar. Então a produtividade vai diminuir muito também. Exatamente. Então, trazendo para o meu universo aqui, que é um universo feminino, né, que é o mundo que eu vivo diariamente, eu tenho visto também dentro dos salões de beleza, mulheres maravilhosas que não se veem daquela maneira, estão com problemas de autoestima. A opinião do próximo tem muito peso sobre ela. Eu queria que você explicasse, que você ensinasse como mandar comandos para o cérebro, como a pessoa tratar, né, a sua autoimagem, porque isso aí faz toda a diferença. Às vezes a pessoa não desempenha bem num relacionamento ou no trabalho por conta daquela imagem que ela acredita ser, né? Sim. Na verdade, toda essa imagem que a gente tem, ou da gente, ou do outro, e consequentemente a imagem que a gente tem do outro é uma autorreferência que a gente projeta no outro, né? Toda essa imagem é fruto do que a gente aprendeu durante toda a nossa vida. Então, se a gente ouviu, quando a gente era criança, coisas negativas, se a gente absorveu coisas negativas, se nossos pais falaram coisas negativas, mesmo que durante a nossa gestação, a gente pode ter absorvido isso e isso se tornar uma realidade para a pessoa hoje. Tá? Então, claro que o que as pessoas mais querem é uma direção, faça isso, faça aquilo, faça assado. Não é tão simples assim. A gente tem que realmente ver a pessoa, avaliar caso por caso, a gente ver o que está incomodando ela mais. Às vezes é o corpo, às vezes é a gordurinha, às vezes ela acha que tem gordurinha, mas não tem gordurinha nenhuma. Às vezes ela acha que o cabelo dela é feio, mas o cabelo dela não tem nada demais. E às vezes ela gasta muito dinheiro com coisas de beleza e deixa de se cuidar da parte mental. Então assim, tudo é equilíbrio, lógico, mas realmente tem que
prestar atenção nessas nuances que tem de um paciente para o outro, de uma pessoa para outra. É importante a pessoa fazer atividade física, isso é extremamente importante, e eu falo isso muito no consultório, porque na atividade física a gente produz neurotransmissores que o que a gente faz com medicação a gente pode fazer com atividade física, para a pessoa se sentir bem, ela se sentir bem com ela mesma, terminar o dia com aquela sensação de missão cumprida. Então, é uma série de fatores que teria que ser avaliados. Entendi. Então, doutor, esse tema está muito interessante. Eu quero que vocês em casa fiquem atentos a todas essas dicas, gente, porque saúde mental é tudo. É a nossa cabeça que direciona todo o nosso resto do corpo. Então, a gente tem que, ter muito amor por ela e cuidar com muito carinho, né? Baseado nisso e vendo todo esse cenário que a gente está vivendo, eu queria que você falasse para mim sobre a síndrome de burnout. Ok. Então, na verdade, essa síndrome, ela é caracterizada por a pessoa chegar num estado de estafa. Ou seja, ela trabalhar demais, ela tá se cobrando demais, tem muita cobrança externa e chega num ponto que ela não aguenta mais. Esse burnout é justamente por causa disso, que ela não aguenta mais, ela pode manifestar isso na forma de irritação, de explosão, de depressão, de ansiedade, de estafa, de não conseguir levantar da cama para ir trabalhar, de diversas formas diferentes. Mas acontece muito justamente por causa disso, por causa da pessoa se cobrar demais e ela receber essas cobranças exteriores, aumentando ainda mais essa autocobrança. Tá? Então, realmente, tem acontecido muito, isso é muito, muito comum, infelizmente é muito comum, mas tem tratamento. Tem tratamento, tanto através de medicações como através da hipnoterapia, a gente pode melhorar isso também. Que eu acho que você deveria deixar uma dica, porque muitos empresários devem nos assistir, né? E às vezes a sua empresa não está tendo aquele rendimento, seu funcionário, o grupo coletivo não está comparecendo, né? E não está correspondendo às expectativas e pode ser que às vezes esteja acontecendo isso, né? Provavelmente quando acontece isso é que o paciente está entrando em um estado de burnout. Né? Existem hoje muitos treinamentos de inteligência emocional, estão crescendo demais. Eu mesmo tenho uma empresa de treinamentos de inteligência emocional, a Mind Hack Lab, e a gente trabalha justamente com isso, com essas empresas que as pessoas estão entrando em estado de estafa ou que gostariam de estar aumentando a performance, mas não conseguem aumentar a performance, estão com baixo rendimento durante o trabalho, justamente por causa que a parte emocional da pessoa não está num nível legal, não está num nível bacana, que estimula ela, não trabalha com aquele prazer de trabalhar, ela não tem alegria de estar ali fazendo o que ela está fazendo. E ela às vezes está trabalhando já pensando nas contas que tem que pagar, pensando na família em casa. Fica só ali o corpo presente, exatamente, né, doutor? Na verdade não está ali, né? Só tá o performance, exatamente. Trazendo também, aproveitando que um assunto acaba puxando o outro, é muito difícil, às vezes você conversa, acontece muito, né? Às vezes você encontra com uma pessoa, você tá bem? Não, eu tô péssimo. Nossa, eu tô com isso. Não, mas eu tô com outras coisas a mais. Você deve se deparar muito com isso, né? Eu fujo de gente, porque parece que eu capto a energia, sabe? Mas hoje em dia tem, e você vê que ali não é nem porque a pessoa quer, né? É uma coisa dela. Como lidar com essa negatividade? Não só a pessoa que sente que ela pensou em comprar uma blusa. Aí ela olha e fala assim, mas não vai ter meu número. Você tá entendendo? Ela sempre coloca uma... E como as pessoas que estão em volta vão tentar lidar com esse tipo de coisa. Isso é uma dica muito bacana que eu tenho pra dar pro pessoal que tá em casa. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, além delas serem negativas com relação a elas são negativas em relação ao que está ao redor delas. E é muito comum, e já aconteceu comigo também, da pessoa falar da seguinte forma, não, isso não vai dar certo, mas você não consegue, mas você vai ter isso, mas você vai ter aquilo. Já aconteceu de pessoas que estavam doentes me falarem, mas você não tem ainda porque você é novo, mas quando você for velho você vai ter. Então qual que é a dica que eu dou para meus pacientes? Abrindo parênteses, nas sessões de hipnoterapia eu explico muito bem para os pacientes que eles têm que ter a atitude mental correta. O que é essa atitude mental correta? Eles aceitarem as sugestões da seguinte forma, isso é bom, isso vai ser bom para mim, já está acontecendo, já está dando certo. Essa atitude mental positivo. Correta, exatamente, é o pensamento positivo para as sugestões que vão acontecer durante a hipnoterapia. Para esses pensamentos negativos, para as coisas negativas que vêm de fora, a seguinte sugestão que eu dou é a seguinte: fale, eu não aceito a sugestão. Pode ser dentro da sua cabeça, você falando, pode ser verbalmente. Fala, eu não aceito sugestão. Escreva, né? Faça qualquer coisa que demonstre. Mas não aceite aquilo como uma verdade pra você. Porque a partir do momento que a pessoa falou uma coisa negativa pra você, da mesma forma que essa pessoa virou pra mim e falou,
Quando você for velho, você vai ficar doente. Se eu viro e falar, não, realmente, nossa, quando eu for velho eu vou ter isso. Você já tá captando. Você já tá absorvendo. E a partir do momento que você absorve isso como uma verdade pra você, a tua mente começa a funcionar, mesmo que ao longo dos anos, ela começa a funcionar para isso acontecer. Ela começa a funcionar para quando você for velho, aquela sugestão que foi dada para você, ela realmente se tornar verdade. Então, quando alguém falar alguma coisa para você, ou você não consegue, ou você não dá conta, ou você é isso, ou você é aquilo, fale, eu não aceito sugestão. Pessoal, gravem isso, porque Muito nessa bacana. vida mais vale quem puxa para baixo do que quem puxa para cima, né, gente? Então não absorva, né, comentários negativos. É isso, Exatamente. né? Nunca Não seja absorva, esponja, nunca gente. aceite coisas negativas que as pessoas falam para você. Então, doutor, como que tem sido os seus atendimentos? Poços de Caldas está bem assim contido, o pessoal está respeitando muito, eu acho isso muito bacana. Espaçamento e tudo mais. Sim. Você está atendendo como? Você atende onde? Eu queria que você passasse pro pessoal. Eu atendo no consultório de psiquiatria, né, uma clínica de psiquiatria, juntamente com o Dr. Mel, com o Dr. Jorge Massa. E as sessões de hipnoterapia até o mês que vem estão suspensas. Né? Tem uma lista grande de pacientes que estão querendo passar, mas a gente suspendeu as sessões de hipnoterapia. A partir do mês que vem a gente vai retornar às sessões de hipnoterapia. As consultas psiquiátricas a gente teve que continuar, não tinha jeito de parar. Lógico, com distanciamento, com álcool nas salas, com máscara. Mas agora é um momento que mais precisa, né, doutor? Isso. Do auxílio de na vocês. verdade, aumentou demais a busca pela psiquiatria. Isso é muito triste, né? Infelizmente. Né? Porque, como eu falei, tem pessoas que estavam bem, que Tá não tendo estão... um nível de idade? Só pra gente saber, assim, pessoas muito novas? Não, na verdade, muito novas, estou tendo muitos pacientes novos, tá? Aumentou, eu vejo que aumentou. Pessoas mais velhas também aumentou porque as pessoas mais velhas são as que mais estão sofrendo com o distanciamento social. Muita reclusão, porque elas né? estão tendo que ficar dentro de casa e às vezes a própria família não pode ir lá vê-la. Então, tá tendo muitos pacientes idosos também com esse problema. Entendi. Agora, as sessões de hipnoterapia vão voltar agora no mês que vem, com distanciamento, da forma correta, com álcool, tanto para mim quanto para o paciente, com máscara, mas a gente está vendo uma necessidade muito grande da população para o retorno das terapias. Doutor, outra pergunta também. O que a boca cala, o corpo fala? Exatamente, fala muito. E se não colocar para fora, vai continuar fermentando e isso gera outros problemas. Existe até mesmo uma linha da medicina, que é a medicina germânica. E ela fala exatamente isso, que toda doença tem uma causa emocional. Eu acredito. E seja do câncer, seja qualquer outra doença, sempre tem uma causa emocional. Porque foi alguma coisa que aconteceu lá atrás na vida da pessoa que não foi tratada da maneira correta. E é por isso que a gente trabalha com a hipnoterapia. Então, porque acaba desencadeando também muitas doenças, tipo doenças de pele, né? Eu tava lendo a respeito, tem pessoas que se automutilam mesmo, né? Sim. E eu tenho casos no meu salão que tem pessoas que arrancam os cabelos. Não sei se aparece muito esse caso pra Sim, você. acontece. Como a gente faz, viu, pessoal? Ó, fica a dica, no Maria Bonita nós tratamos com prótese, tratamos problemas de alopécia e tudo mais. E aparece muito, doutor, sabe o quê? Pessoas que têm um transtorno que arranca o cabelo. E eu até tenho uma conhecida pessoalmente que além dela arrancar, ela come. Aham. Já deu vários problemas no estômago dela e tal. E eu queria que você falasse se é um toque, é um transtorno, né? É um transtorno, precisa ser tratado, tem formas de tratar, tá? Tanto um quanto o outro, dos que você citou, tem forma de tratar. E, na verdade, o que eu trabalho hoje são essas duas formas de tratamento, né? O tratamento ou medicamentoso, mas que a gente trabalha apenas com o sintoma, a gente não trata a causa do problema, e o tratamento com a hipnoterapia, que a gente busca tratar a raiz do problema, onde que ela aprendeu a ter esse sentimento. Porque na grande maioria das vezes, sempre é bacana, porque a pessoa desenvolve um problema depois de algum fato na vida dela. Ah, mas aconteceu tal coisa, eu comecei a desenvolver a partir daquilo. Mas 99% das vezes, esse problema começou lá atrás. Às vezes foi na gestação, às vezes foi na infância, às vezes foi nos primeiros dias de vida dela. A gente não sabe. E, na verdade, nem a pessoa sabe. Nem ela lembra, às coisas vezes, que, na grande maioria das vezes, a pessoa não lembra. E coisas que a gente vai descobrir durante a hipnoterapia. Né? Então, são coisas que precisam ser tratadas, cenas que precisam ser tratadas, mas que a pessoa não sabe.
Então, doutor, tá tão legal esse tema, tanta coisa que eu queria falar, mas assim, um dos motivos, assim, da minha pergunta é a mudança. A mudança nossa começa geralmente uma mudança interna para depois ela ficar externa, né? E eu achei muito legal esse fato da hipnoterapia, eu quero fazer, mas um dos meus medos é fazer e ficar presa lá. Não tem entrar perigo, em transe, né? descobrir coisas que às vezes eu não queria descobrir, entendeu? Então, isso é muito comum, é um medo muito comum, as pessoas perguntam, elas fazem uma avaliação antes, não é todo mundo que eu libero para fazer hipnoterapia, a pessoa tem que passar por uma avaliação antes, nessa avaliação eu explico para o paciente como funciona a nossa mente, por que muita coisa a gente tenta mudar por conta própria e a gente não consegue mudar, a gente acaba ficando no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar, onde que entra a hipnose nesse processo de mudança, transformação, qual que é a atitude mental que a gente precisa ter, que foi o que eu falei, que é a atitude mental positiva e tudo mais. E faço hipnose com o paciente no final, para ele entender o que é estar em hipnose. E nessa avaliação, sempre as pessoas perguntam, mas tem perigo de eu ficar presa? Não, não tem perigo de ficar presa. Como a gente eu falei, dorme, doutor? Não. A gente apaga? Outra pergunta legal. As pessoas perguntam muito, mas eu vou estar dormindo? Não, não tem nada a ver com estar dormindo. E se eu falar coisas que eu não posso falar? Você, como eu falei, você está totalmente no controle. Entendi. Com a menor das vontades, você pode sair do estado. Claro, você tem o seu senso crítico, você não vai falar nada que você não queira falar, você não vai falar nada fazer nada que você não queira fazer. Entendi. Né? O problema é que a gente passou por um período em que a gente via muito quando a gente era criança, aquela hipnose de pau, que as pessoas faziam coisas, e a pessoa que estava sendo hipnotizada ficava sob o controle do hipnotizador. E não é tão simples assim. Seria muito mais fácil para mim se fosse. Né? Eu não precisaria da entrega do paciente, eu sei fazer meu trabalho, hoje eu trabalho com as melhores técnicas do mundo, técnica canadense, técnica suíça, técnica portuguesa. Eu não iria deixar o paciente em transe e transformaria tudo aquilo que precisa ser transformado. Infelizmente não é assim. Né? O paciente precisa estar entregue, ele precisa estar disposto a colocar, ele precisa estar disposto a colocar para fora. Se tiver que chorar, colocar pra fora, chorar. Se tiver que gritar, gritar. Ou seja, ele tem que entender aquele dia da hipnoterapia como um dia de mudança, o dia que ele vai transformar a vida dele. Essa entrega é muito bacana. Não é um sono. Na verdade, é totalmente diferente. Nesse estado de hipnose, a nossa mente está funcionando, às vezes, 300, 400 vezes mais rápido que o estado normal. Nosso subconsciente está funcionando muito, muito rápido. Nosso consciente não, nosso consciente está rebaixado. É isso que a gente quer, né? Não tem jeito da pessoa ficar presa lá. Como eu falei, com a menor das vontades, ela pode abrir os olhos, voltar à realidade, voltar ao normal, tá tudo bem. As pessoas perguntam muito também, mas tem jeito de piorar? Não. Se você for passar com um profissional decente, profissional bem qualificado, que tenham cursos bons, tá? Por quê? Porque se for passar com um profissional qualquer, vamos dizer assim, é triste a gente falar, mas existe. Claro, né? Como tudo. Um profissional que não tem uma boa formação é um profissional que ele pode acessar coisas e não saber tratar essas coisas da melhor maneira, não saber ressignificar essas cenas da melhor maneira. E como a gente trabalha lá com o nosso subconsciente, a gente trabalha com cenas pesadas muitas vezes e outras vezes com cenas que não são pesadas, mas que precisam ser ressignificadas, a pessoa precisa passar com um profissional que tenha uma boa formação. Isso é extremamente importante, independente da cidade que ela for passar. Entendi. Doutor, só para completar também, porque trazendo, igual eu já disse, para o meu universo, às vezes tem muitos casos de mulheres que às vezes vivem um relacionamento abusivo, ou não digo nem só com o parceiro, e a pessoa recebe muitas palavras de negatividade e a pessoa vai se camuflando, ela perde sua identidade. A hipnose é uma maneira de você estar resgatando isso e trazendo a pessoa para a vida de novo, né? Com certeza. Tanto quanto quando eu falo no tratamento, na primeira sessão, que a gente trabalha todas essas cenas que fazem com que a pessoa possa se sentir assim, acredite naquilo e absorva essas coisas, quanto quando eu ensino na segunda sessão, que eu ensino a auto-hipnose. Com a auto-hipnose, ela é muito bacana. Por quê? Porque a pessoa pode, no dia a dia dela... Aprende uma defesa. Exatamente. Não só uma defesa quanto o que os outros falam. Uma defesa contra ela mesma, muitas vezes. Fortalecendo coisas que, às vezes, estavam fracas. Fortalecendo uma vontade de fazer atividade física. Fortalecendo um foco nos estudos ou no trabalho. Aumentando a performance no trabalho. Melhorando o relacionamento com o parceiro. Melhorando a parte sexual. Melhorando a parte física, sabendo comer bem,
Ah, mas eu tenho muita vontade de comer doce. A auto-hipnose é muito eficaz nesse tipo de trabalho. Então, assim, por isso que eu falo que é a menina dos meus olhos. Com a auto-hipnose, a pessoa consegue atuar no dia a dia dela sem precisar da ajuda de um profissional. Então, ela consegue fazer com que a hipnose seja um estilo de vida dela e melhorar diversas coisas no dia a dia dela. É muito bacana mesmo. Acho que eu fui hipnotizada, gente. Porque já passou, acabou nosso programa, Infelizmente, doutor. Não passou acredito, voando. eu nem perguntei tudo. Muito grande, é um tema muito grande. Mas assim, eu fiquei muito muito feliz que você veio. Você não fez só um trabalho para mim, para o nosso programa, você fez um trabalho social hoje, Obrigado. viu? Para toda a população aqui de Poços, porque eu tenho certeza que em meio a essa época aí tem muita gente que tá precisando ouvir o que você falou hoje. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Podendo compartilhar um pouquinho dessa ferramenta nova que tem crescido tanto no Brasil. E qualquer coisa, estamos à disposição, pessoal. Se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas. Obrigado, Ok. viu? Gente, eu agradeço, então, a todo o pessoal aqui de Poços de Caldas, que tá super acompanhando meu programa, ao meu fã, Lincoln, que toda semana vai lá me visitar. Então, pessoal, eu quero também deixar aqui para vocês meu agradecimento ao Super Vale Supermercados, Colombo Supermercados, que tá aqui, ó, trabalhando com a minha linha. E, ó, pessoal, acompanhe nosso programa 8h30 da noite aqui na TV Plan. Super beijo e até a semana que vem.